Olá pessoal, meu nome é Ceres, sou psicóloga aqui do Instituto Terapia Cognitivo-Comportamental, diretora aqui do Instituto também, responsável pela coordenação dos cursos de formação e especialização que a gente desenvolve aqui no Instituto. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as formações que a gente tem aqui, mais especificamente vou estar falando um pouquinho de terapia de esquema e também da terapia focada na compaixão. Em relação à terapia de esquema, a terapia de esquema é uma abordagem bastante abrangente, né? Uma abordagem bastante abrangente e integrativa. O que isso quer dizer? Que a base teórica dessa abordagem, ela tem bases tanto das terapias cognitivas, psicodinâmicas e humanistas. Isso quer dizer que o terapeuta vai ter um conhecimento bastante aprofundado, né? Onde ele pode trazer muito mais resultados também para determinados casos de pacientes que são muito mais complexos, são casos muito mais difíceis. Outra coisa importante da terapia de esquema é que você vai trabalhar também com os chamados esquemas precoces. Isso significa que são esquemas que a pessoa desenvolveu desde a infância e que aparecem em forma de pensamento, de comportamentos e estados emocionais. Esses esquemas, eles têm um impacto na vida da pessoa ao longo da vida dela, né? Então, na vida adulta, eles continuam tendo uma influência sobre como a pessoa pode estar passando seu sofrimento ou lidando com seus problemas, por conta de que ele estrutura, né, um funcionamento do ser humano, e esses esquemas eles são estudados e daí são desenvolvidos ali durante a formação, durante o curso, para que o terapeuta possa reconhecer quais são os esquemas, vamos dizer, que esse paciente tem. E esquemas precoces por conta de que ele vem de uma construção desde a infância, né? Então ele se desenvolve ali desde da forma com que esses pais lidam com essa criança, né? Que, mas no caso, por exemplo, pode ser que se você esteja atendendo um adulto que chegue trazendo algumas dificuldades e que quando você vai avaliar, você percebe que existem esquemas precoces, né, lá da infância, que impactam o seu dia a dia. Então, nesse caso, a terapia focada em esquema, a terapia de esquema, ela é muito mais indicada. Uma outra questão também importante é, por exemplo, pacientes que são pacientes considerados casos difíceis ou casos complexos. Então, por exemplo, pacientes que melhoram um pouco de depressão e depois volta vamos dizer, a apresentar a mesma coisa, padrões de comportamentos que se repetem, coisas na vida da pessoa que ela está sempre repetindo um funcionamento. Então, esse tipo de demanda que chega na clínica, a terapia focada em esquema, ela trabalha melhor com isso, porque ela vai aprofundar mais. Tanto é que ela é reconhecida como uma abordagem avançada de terapia cognitiva, né? Terapia cognitivo comportamental. Então, ela é um modelo mais avançado, porque você vai abranger mais. São propostas um pouquinho diferentes, tá? Outra coisa importante também da terapia de esquema é que em muitos casos, por exemplo, como você pode estar com um paciente que chegou com queixa de depressão, só que daí, durante o atendimento, você começa a perceber padrões de comportamento muito cristalizado, muito rígido, e às vezes essa pessoa pode ter um transtorno de personalidade, mas por trás aí dessa questão só da depressão. A depressão é o que leva a pessoa até a terapia. Mas se você não vê a pessoa ter uma evolução melhor que poderia ter, ou que a terapia cognitivo-comportamental já mostra evidências de que teria que ter aquele resultado, você já vai poder pensar que você precisa aprofundar o tratamento desse paciente. E as estratégias propostas em terapia de esquema vai trazer essa vantagem para o terapeuta quando ele tem a formação. Outra coisa importante é também que a terapia de esquema, ela traz um foco bastante aprofundado em termos de você trabalhar a relação terapêutica. Isso quer dizer, não significa que você não trabalha se você é de outra abordagem ou se você é da TCC mesmo, da terapia cognitivo-comportamental. Mas na terapia de esquema, a relação terapêutica é fundamental, porque normalmente o que ocorre é que esses pacientes, eles geram também no terapeuta algumas ativações.
e esse terapeuta vai identificar que como ele se sentiu naquele atendimento, o que aconteceu com ele também. Por isso a importância de o terapeuta realmente ter uma formação para que ele possa identificar. Que sem que o terapeuta saiba que ele tem também alguns esquemas, esses esquemas podem ser ativados na terapia e ele não sabe, e aí ele não sabe como lidar. Por exemplo, um paciente que seja um pouco, vamos dizer, mais rígido, né? Um paciente que não tenha flexibilidade, ele queira que o horário dele não quer trocar o horário, por exemplo, ou fazer uma reposição, alguma coisa assim. Quando o paciente se coloca de uma forma mais dura, né, se posicionando firmemente, o terapeuta se sente incomodado. Dependendo do esquema que o terapeuta tenha, é o jeito que esse terapeuta vai atuar. E o que é, na realidade, o mais benéfico é que o terapeuta conheça seus esquemas e ele possa aprender a fazer o manejo disso de forma adequada, porque senão vai impactar na relação terapêutica. Porque ele nem sabe que ele também tem determinados esquemas e que às vezes eles podem se entrelaçar ali com um esquema do paciente e acabar tendo uma postura que não é favorável, que pode ter uma ruptura nessa relação terapêutica e acaba não sendo uma coisa benéfica tanto para o terapeuta como para o paciente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a terapia focada na compaixão, os benefícios de ter conhecimentos voltados também para ela também é uma abordagem teórica, um pouco mais nova do que a terapia de esquema e mais nova que a terapia cognitivo-comportamental também, mas tem vários estudos já sendo realizados e pesquisas em relação também aos resultados de terapia focada na compaixão. A terapia focada na compaixão, ela traz uma proposta de trabalhar alguns fatores que são muito interessantes, né, que é muito comum que o ser humano tenha. Por exemplo, os fatores voltados à autocrítica e criticismo, eles são dois aspectos, apesar de terem uma semelhança, mas eu vou falar um pouquinho depois o foco de cada um, de que maneira que aparece. Então, o fato de eles serem um aspecto que o ser humano acaba tendo, muito comum que as pessoas tenham esse tipo de processo ocorrendo com eles, eles também são duas situações de risco que a gente fala. São dois fatores de risco, a autocrítica exagerada e o criticismo, tá? Então, eles aumentam o risco de a pessoa desenvolver depressão e ansiedade. Uma das abordagens que foi estudada de forma mais assim pontual e que tem trazido benefícios é a terapia focada na compaixão. Então, ela se torna também uma estratégia terapêutica, né, que o terapeuta pode integrar dentro do conhecimento dele, da proposta que ele já trabalha. Então, tanto um terapeuta com formação em terapia cognitivo-comportamental, como um terapeuta que já tem a formação, por exemplo, em terapia de esquema, ele, de repente, fazer também uma formação em terapia focada na compaixão, vai favorecer para que ele tenha mais repertório e possa se beneficiar também das estratégias que essa abordagem propõe, principalmente relacionada a esses dois fatores, certo? A autocrítica, por exemplo, ela é muito mais voltada assim, o quanto que o próprio paciente, nós mesmos, como terapeutas, o quanto que nós nos criticamos e nós somos severos com a gente mesmo, né? Então, na terapia da compaixão, a proposta é que você aprenda a ser mais flexível e compassivo com você mesmo. Que você aprenda a tratar você com gentileza, vamos dizer assim, né? No aspecto do criticismo, o foco é voltado para fora, para o outro. Então, tudo que eu olho, tudo que eu vejo no outro, o que eu posso estar analisando de uma situação, eu vou ter uma percepção muito mais também crítica e muito negativista muitas vezes. Né? Então, ela também vai trabalhar, e isso, claro, que impacta, por exemplo, imagina quando se a pessoa tem um chefe que é altamente crítico. Então, esse tipo de fator, ele também vai trazer prejuízos para a saúde. E uma coisa interessante, importante em relação à terapia focada na compaixão, é que ela é uma abordagem que é super importante que o terapeuta aprenda a fazer com ele.
né? Tanto a terapia de esquema é importante, traz bastante autoconhecimento para o terapeuta, mas a terapia da compaixão, você praticar a autocompaixão consigo mesmo, por conta que você vai cuidar aí também da sua saúde mental, né? Você também precisa estar bem para atender melhor as pessoas que te procuram. Então, ela é indicada muito para trabalhar o que tem evidências de resultado em relação a criticismo e autocrítica é a terapia focada na compaixão, né? Outros métodos podem estar trabalhando e tal, mas ela tá já dentro vamos dizer, das estratégias baseadas em evidências que a gente fala. Uma outra coisa importante da terapia focada na compaixão é que o paciente, ele aprendendo essas estratégias, ele mesmo vai fazer o combate desse aspecto muito crítico que ele faz com ele mesmo, né? Então, muitas vezes, ao invés de o terapeuta fazer a opção de fazer um questionamento socrático, uma reestruturação cognitiva que a gente fala, que são estratégias da terapia cognitivo comportamental, ele vai vai buscar uma estratégia muito mais compassiva e muito mais de ensinar esse paciente a ser gentil com ele quando ele ocorreu uma falha ou quando ele teve alguma questão que ele passou na semana dele ou na vida dele ali, que ele fica se cobrando. Eu não deveria, por que eu fiz isso? Eu sou um fracasso mesmo, eu não sou bom o suficiente. E ele fica ruminando, né, esses pensamentos e fazem com que o estado emocional dele piore. Então ela ajuda nessa questão, desses dois fatores que eu falei, autocrítica, criticismo, na regulação emocional, nos casos de depressão e ansiedade, diminuição e redução também dos níveis de estresse, né, nos pacientes. Então ela traz vários benefícios aí. Claro que daí algumas outras coisas mais que são importantes da terapia focada na compaixão, é importante daí a formação do terapeuta, porque daí tem toda a base teórica, tem os outros conteúdos que vão ajudar o terapeuta a fazer uma leitura e uma compreensão melhor do problema do paciente para que ele possa fazer opção ali de quais estratégias ele vai utilizar. Então, sempre de início, fazer a conceitualização, né? Conceitualizar melhor o problema que o paciente está trazendo. E em cima disso, você consegue daí escolher estratégias mais eficazes para o caso que está com você, né? Então, hoje a gente já sabe, mesmo terapia cognitivo-comportamental, que vamos dizer, é o grande segmento que a gente tem, ela tem uma evolução muito sim, constante. Então, o profissional precisa estar sempre se atualizando. E essas formações de terapia de esquema, terapia focada na compaixão, TCC baseada em processos e mindfulness, terapia TCC também baseada na terapia da aceitação. Então, são inúmeras vantagens que essas correntes das terapias cognitivas e comportamentais têm para que o terapeuta possa ir se desenvolvendo e aumentando dessa forma o seu repertório como profissional. Em cima disso, você vai melhorar muitos resultados do seu trabalho, né? Que, consequentemente, você também vai melhorar os resultados que você vai ter na clínica, ok?